Nesse dia e horário daquele ano, Dom George Genswein, o atual prefeito da Casa Pontífice e secretário pessoal do ex-papa Bento XVI, na época, foi questionado por um jornalista. A pergunta era sobre um assunto que geralmente é evitado pelos corredores das igrejas do Vaticano. Papa Francisco realmente pode ser o pontífice do fim dos tempos? Falou o jornalista mais ousado que se encontrava naquela coletiva de imprensa. Mas aparentemente todos que estavam ali ficaram atônitos. A sala ficou repleta de tensão. No fundo, todos buscavam, mesmo que de maneira sutil, a mesma resposta. E após pensar por alguns breves segundos, ela veio. De fato, quando se observa a profecia, e tendo em conta que sempre teve uma sólida referência dos papas mencionados, me dá calafrios, assegurou o arcebispo. Calafrios? O que um homem de fé, como o prefeito da Casa Pontífice do Vaticano, tanto teme? Que profecia é essa? O que ela diz? O nosso atual Papa, o Papa Francisco, realmente pode ser o Papa do fim dos tempos? Um outro homem que entrou para a história por ter desenvolvido esse mesmo dom foi o religioso São Malaquias, de Armagh. Esse homem nasceu em 1094 na Irlanda e faleceu nos braços de um amigo próximo, São Bernardo, em 1148, a caminho de Roma. São Bernardo, por sua vez, conviveu com Malaquias e alegava que o amigo, que mais tarde foi canonizado, realmente tinha visões que lhe revelavam o futuro. Para todos, como bons católicos que eram, se tratava de um dom divino, o dom da revelação. São Bernardo decidiu então escrever uma biografia sobre São Malaquias e transcreveu naquelas páginas as maiores profecias que Malaquias já teria previsto. E elas incluíam até mesmo o dia da sua morte, 2 de novembro. E ela se cumpriu. Mas essa não era a profecia mais relevante de São Malaquias. Segundo São Bernardo, o nosso vidente e profeta aqui teria tido uma revelação espiritual e ele teria, durante essa revelação, conseguido escrever em latim codinomes, dilemas que descrevem características dos 112 próximos papas que existiriam na Terra a partir do Papa Celestino II, que era o pontífice vigente na época, até chegarmos finalmente no Papa de posição 112, que literalmente seria o Papa do fim dos tempos. Essa lista profética escrita pelo Santo Malaquias teria sido anexada à sua biografia, mas o documento teria se perdido com o decorrer da história, sendo encontrado apenas 400 anos mais tarde. A primeira vez que a lista foi efetivamente publicada foi através da obra Lignum Vitae, compilado pelo monge Arnoldo Vion em 1595. Se atente você que nessa época o Brasil havia sido praticamente recém-descoberto. A profecia ficou mundialmente conhecida após a sua publicação como a Profecia dos Papas. Depois da publicação, os dilemas dos 112 papas começaram a ser estudados e analisados por pesquisadores e religiosos. E, incrivelmente, ou surpreendentemente, mas muita coisa realmente batia. Segundo São Malaquias, o homem que tinha o dom da revelação de Deus, os 112 últimos papas que antecederiam o fim dos tempos poderiam ser reconhecidos através de denominações que explicavam em latim as suas maiores características. E quando traçamos uma comparação entre as denominações proféticas e a realidade, o que temos é realmente surpreendente.
Para terminar essa incrível coincidência, se é que podemos chamá-la assim, apesar de Jorge Mário Bergoglio, o conhecido Papa Francisco, ter nascido na Argentina, sendo inclusive o primeiro americano proveniente do hemisfério sul a ser Papa, a sua família inteira nasceu e viveu na Itália, imigrando para a Argentina apenas no século XX, o que implica dizer que o sangue que corre em suas veias, apesar do sotaque em espanhol, é na realidade romano. No final das contas, muitos mistérios ainda envolvem essa profecia. O Papa Francisco seria realmente o Papa que São Malaquias se refere? O fim dos tempos, a qual profecia se referia? Era literal? Um apocalipse? Ou poderia ser o fim do catolicismo, por exemplo? Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, quem alimentará a sua grei em meio de muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas, referindo-se a Roma, será destruída e o temido juiz julgará o seu povo. O fim.